Olá, você está assistindo ao programa Café com Direito, aqui na TV Master, a primeira e única toda nossa. E como eu faço questão de afirmar toda semana para você, telespectador, o objetivo do programa Café com Direito é para poder deixar você cada vez mais informado do conhecimento jurídico. É para que você possa acompanhar a evolução do direito, porque o direito ele está aí para acompanhar a evolução da sociedade. E isso só é feito porque tem o cidadão que quer tirar essa situação que está aí posta, quer mudar, ele encontra no advogado a pessoa que vai buscar isso, e o judiciário, quando afirma e muda uma legislação de tanta jurisprudência, de tantas decisões, acaba mudando e obrigando até o legislativo a fazer aquilo que ele deixou de fazer tempo atrás. Não tem jeito, a gente tem que forçar essa evolução, e é o judiciário nesse momento que está fazendo esse papel, retirando aí algumas críticas que a gente já apresentou em programas anteriores. Doutor Cristiano, qual foi o seu último livro que o senhor dedicou ao direito civil? Bom, nosso último livro chama Elementos do Direito Civil, um livro publicado pela editora Saraiva, foi inclusive lançado agora recentemente no 3º Congresso de Direito das Famílias e Sucessões na cidade de João Pessoa, né, que foi um evento maravilhoso promovido pelo IBDFAN local. Nesse livro, chamado Elementos de Direito Civil, nós passamos a limpo todo o direito civil, desde a parte geral até o direito das sucessões, né? Então, todos os assuntos que estão descritos no Código Civil vêm lá em volume único, porque, na verdade, nossos alunos sempre pediam, né? Poxa, em direito civil não há uma obra em volume único para poder estudar todos os temas sem restrição de nenhum, né? Então, nós falamos lá de parte geral, falamos de obrigações, de contratos, de responsabilidade civil, de direito das coisas, e falamos de direito de família, principalmente da questão dos alimentos, que foi o tema que nós abordamos nessa nossa entrevista, né? Então, na verdade, trata-se de um livro que traz de forma profunda todo o conteúdo de direito civil, traz as posições dos tribunais, STJ, STF, tribunais estaduais sobre diversos temas do direito civil, e também é um livro que traz súmulas divididas, na verdade, por tema, né? Então, para facilitar o leitor, quer estudar quais são as súmulas dos tribunais sobre família, as súmulas dos tribunais sobre contratos, tudo isso dividido por tema, para poder facilitar os alunos e os leitores, né? Quem queira, na verdade, ler, o livro tem uma linguagem bem acessível, né? Porque a ideia, na verdade, era tentar simplificar, desmistificar todo o direito civil. Então, ser um livro profundo, que trouxesse, né, todas as questões modernas e atuais relacionadas ao direito civil, mas que fosse um livro didático e que permitisse, por meio de conceitos bem curtos, tabelas, gráficos, passar para o leitor aquilo que, de fato, é importante do direito civil. Alimentos. A todo momento se pode questioná-los, a todo momento você pode pedir revisão de alimentos. Se eu estiver errado, por gentileza, me corrija. Até quando é devido esses alimentos? É feita uma análise, como o senhor mesmo falou, hoje em dia no direito não dá para se furtar, não dá para ser generalista, tem que ser a cada caso concreto, mas situando ao caso da pensão entre pai e filho. Até quando é obrigatório um pai manter uma pensão de um filho maior de 21, 22 anos, para de estudar ou que está exclusivamente vivendo daquela pensão? Como mensurar isso? Como chegar a um fim? Ou se deve ou se não deve ter um fim, já que pai é para sempre, responsabilidade é para sempre? Essa pergunta é muito interessante, porque tem alguns dogmas na sociedade, né? Tem uma frase que é muito famosa, que é assim: de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Só que hoje, com a própria mídia, né, o acesso à informação, eu costumo dizer que hoje de médico, louco e advogado, todo mundo tem um pouco, né? Então, em restaurante é comum pessoas que não são, às vezes, formadas, conversar sobre temas jurídicos, né? Dizer, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso é dessa maneira. E aí, nessas conversas, um vai passando informação para o outro e alguns dogmas vão se estabelecendo. Por exemplo, dizem que o valor da pensão alimentícia tem que ser 30%. Acho que todo mundo já ouviu isso daí, né? Isso não corresponde à realidade, né? Isso é um mito, né? Isso é um mito, porque eu disse anteriormente que os alimentos são fixados em razão de um binômio, necessidade ou possibilidade. Se pegarmos, por exemplo, pessoas riquíssimas, né? Vamos pensar no caso Mick Jagger, que teve um filho com a Luciana Gimenez, né? O vocalista do Rolling Stones. Ele paga uma pensão para o menino,
Mas você acredita que é 30% dos vencimentos que ele tem? Claro que não, porque, veja, se pagar 1% dos vencimentos que ele tem para o menino já é muito dinheiro, o homem é muito rico, né? Então, não dá para falar, vamos lá pegar 30% do que o Mick Jagger ganha, né? Se uma pessoa, ao contrário do senso, é muito pobre, né, e ganha muito pouco, 30% de um salário mínimo, por exemplo, não dá para a pessoa sobreviver, às vezes ela tem que pagar mais. Pô, mas eu poder pagar mais do que 30? Vai. Se colocou um filho no mundo, se o filho nasceu, ou por um ato de responsabilidade, ou por um ato de irresponsabilidade, né, a pessoa vai ter que arcar com aquilo. Então, por exemplo, quando a criança é recém-nascida, a necessidade é maior. Tem gente que me pergunta, poxa, pode existir um pai pagando pensão alimentícia diferenciada para filhos? Pode. Ele tem um de 10 anos, ele tem um recém-nascido. Qual que precisa mais? O recém-nascido. A pensão desse recém-nascido é maior do que a de 10 anos, porque a necessidade é diferente. Então a gente tem que pensar sempre nesse binômio, necessidade e possibilidade. E o outro dogma que existe é que, ao completar a maioridade, se extingue o direito dos alimentos. A jurisprudência, né? Já mostra que isso é bem diferente. Exatamente. O STJ, ele já mostrou muito bem isso, né? Inclusive porque algumas pessoas entravam com a ação de exoneração. Então, para poder desconstituir esses alimentos, há necessidade dessa ação, chamada ação de exoneração de alimentos. E nessa ação, o que os advogados faziam? Juntavam a certidão de nascimento do alimentado para mostrar que ele acabou de completar 18 anos e pedia para o juiz uma exoneração liminar. Excelência, esse processo vai durar 5 anos, 10 anos, então eu queria que o senhor já brecasse esses alimentos e vamos discutir por 10 anos se ele deve perdurar ou não. Isso pega o alimentado de surpresa. Aquilo é, na verdade, para a sua subsistência, para a sua dignidade, para a dignidade da pessoa humana do alimentado. Então não dá para pegá-lo de surpresa. Então o STJ, por exemplo, ele já mostrou nos seus julgados que não é possível exoneração liminar de alimentos. E acabou editando uma súmula muito interessante, dizendo que o dever de prestar alimentos não se extingue com a maioridade do alimentado. Então aquela história, completou 18, acaba os alimentos, ou se estiver estudando, dá para chegar em 23 e 24. Isso não é automático. Tem que passar por um processo judicial, tem que ter o contraditório, tem que ter ampla defesa, porque se o dever de prestar alimentos começou em razão de um binômio necessidade e possibilidade, ele vai encerrar quando? Quando terminar a necessidade. Então eu tenho que comprovar esse fim. Essa necessidade ela tem que ser comprovada judicialmente. Né? Então, por exemplo, a pessoa já tem idade para trabalhar, já é autossuficiente, né? Então nesse caso já cessou a necessidade, ela vai ter que buscar isso no mercado de trabalho. Agora, a pessoa incapaz, está acamada, né? A pessoa acabou contraindo uma doença e necessita de um tratamento, isso aí vai entrar dentro da necessidade. Né? Como eu disse antes, necessidade não é sinônimo de vagabundice. Né? Não é, eu preciso porque eu fui tentar trabalhar e eles pagam muito pouco. Não. Se tem saúde, tem 2 braços, 2 pernas, tem que ir à luta, né? Só que pode existir casos da pessoa dizer, eu necessito para estudar, eu necessito por conta de uma enfermidade, eu necessito por conta de um tratamento, né? Às vezes a pessoa está trabalhando, mas ela precisa fazer um tratamento caríssimo. É uma necessidade, às vezes mesmo até que temporária, né? Então, essa questão é que tem que ser apurada processualmente para poder estabelecer. Isso seria excelente. Na tua defesa, até na tua fala, deixa muito claro, e você faz isso, você ressalva e ratifica esse binômio. E numa relação de ex-cônjuge, a palavra culpa entra para pesar, para ser fator determinante nessa relação de alimentos? A questão da culpa é uma coisa hoje odiada pelo direito civil, né? Os doutrinadores acabam tendo um ódio sobre essa situação da culpa. Primeiro porque hoje se fala em interdisciplinariedade, né? Então, com essa conjugação de outras ciências conjuntamente com o direito, hoje acabou se entendendo que quando um relacionamento termina, não podemos atribuir a culpa para um ou para outro. Na verdade, vai tendo um desgaste do relacionamento, e esse desgaste do relacionamento acaba, na verdade, acarretando uma pessoa tomar uma atitude drástica, às vezes até por falta de coragem de sair do relacionamento, ou às vezes ela vai pedir para sair, ela é impedida disso, então às vezes ela precisa tomar uma atitude drástica como uma traição, por exemplo.
Mas na verdade a traição ela ocorre às vezes não porque a pessoa até queria trair, mas ela queria se libertar daquele relacionamento. E o que o judiciário fazia era, na verdade, estabelecer, desculpa o termo pejorativo, mas um atestado de boa conduta, né? Parecia que a pessoa divorciada ela ia querer voltar para o mercado buscando um novo relacionamento, e aí ao ser entrevistada, né? Poxa, e você? Ah, eu sou divorciada, mas olha, a culpa não foi minha, viu? Eu tenho uma sentença aqui que apurou tudo, eu sou uma boa pessoa, né? Eu não sou uma pessoa ruim, a culpa foi do outro, né? Porque todas as sanções que o Código Civil estabelece para o caso do cônjuge culpado na separação, ele abranda. Então, ó, só por exemplo, ele diz assim: o cônjuge culpado na separação perde o direito de usar o nome do outro. Aí ele põe uma vírgula, salvo se isso lhe acarretar prejuízo. Então, se acarretou prejuízo, mesmo sendo culpado, você vai usar. Aí depois ele diz assim: o cônjuge declarado culpado perde o direito de pleitear alimentos, vírgula, salvo se não tiver ninguém capaz da família de pensioná-lo, aí sim o marido vai ter que pensionar, ou a ex-mulher vai ter que pensionar. Então, todas as sanções relativas à culpa são mitigadas pelo próprio Código. Então isso, na verdade, gera um descrédito, vamos dizer assim, da culpa, né? E a culpa sempre foi analisada em ação de separação. Depois da emenda constitucional 66, né, do ano passado, se discute se essa separação prevalece ou não no sistema. Para as pessoas que defendem que não prevalece a separação no sistema, a culpa morre com ela. Porque na ação de divórcio, eu não discuto culpa. Então a culpa hoje só teria a condição de ser discutida em sede própria. Como assim? Já que nós estamos falando de alimentos, para poder falar da culpa nos alimentos, eu teria que discutir numa ação de alimentos a culpa, para justificar uma redução de valor, para os alimentos não serem aqueles alimentos que se chamam de alimentos civis, né, que é aqueles que traz a questão do padrão social que a pessoa tinha, né, mas para ser alimentos naturais, que são aqueles alimentos indispensáveis, vamos dizer assim, para a sobrevivência da pessoa. Então eu trabalharia a ideia de culpa na ação de alimentos, eu não venho mais com aquela sentença que já decreta a culpa, né, como prova pré-constituída, eu vou ter que discutir, vai ter que ter uma instrução probatória, e aí sim eu teria essa culpa como um fator redutor desses alimentos, mas não um fator excludente. Não seria um fator determinante. Isso. Pois é, o assunto sobre direito de família e principalmente alimentos, a gente poderia passar aqui um bom tempo discutindo, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. A gente só tem que agradecer, doutor Cristiano, sobre essa sua oportunidade de ter concedido a entrevista e dizer que o programa Café com Direito é isso aí, ele agradece de fato assim, e de direito esse seu trabalho como advogado, como especialista, para trazer algo novo, né? Não só, como você mesmo falou aí, que fazendo algumas críticas, fez algumas críticas às súmulas, como também ressaltou o lado positivo de algumas, como a própria necessidade da evolução da vida em sociedade. Eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração nessa questão mesmo da evolução desse direito, que é o direito de alimentos. Eu acho muito importante a sociedade que vai evoluindo ter essa evolução acompanhada pelo direito, né? Uma frase bem marcante que eu ouvi na minha vida é o seguinte: quando o direito esquece da sociedade, a sociedade esquece do direito. Era virar as costas para o direito, né? E no direito de família é mais fácil você perceber isso. Então, por exemplo, quando dizem, olha, não pode ter união entre pessoas do mesmo sexo, não vamos regulamentar, não vamos escrever e colocar na lei, né? As pessoas vão lá viver nessa união porque elas querem. Ou quando tinha a questão da separação, para poder se separar consensualmente tinha que estar casado há pelo menos 1 ano, né? A pessoa quer se separar em 1 mês, ela vai pegar a malinha dela e vai embora, ela não vai esperar aquilo que a lei determina, porque aqui é família, é emoção, é contato de pele, é pele com pele, é emoção pura, então é super complicado, né, você querer fazer com que as pessoas respeitem certas regras que não respeitam, na verdade, a sua individualidade. Então, hoje, nós temos que perceber que, com a evolução dessa sociedade, o direito tem que buscar isso. Infelizmente, o processo legislativo no Brasil é muito moroso, né? As leis, elas acabam não saindo com a velocidade que a população espera, e mais do que isso, às vezes o próprio judiciário tem que tomar partido disso, né?
no próprio julgamento da união homoafetiva, o presidente do STF disse, né, ao tecer as suas considerações finais no julgamento, ele foi o último a votar, ele pediu ao Legislativo, ao nosso Congresso Nacional, que regulamentasse o assunto, né? Só que, na verdade, isso não dá voto. A pessoa depois, numa eleição, acaba voltando, né, para o seu estado, para a sua cidade, né, para o seu local, o seu habitat natural, e acaba carregando aquele estigma, né? Então o judiciário, que não tem aí uma necessidade de eleição, acaba hoje tendo que fazer, às vezes, tendo que fazer os papéis, né? Então eu diria que essa mudança social, né, ela precisa ficar sempre atenta à luz do legislador, e quando o legislador não conseguir ver isso rapidamente, o judiciário tem que fazer esse papel, porque a população é sedenta de justiça, a justiça precisa acontecer, né, e na verdade o direito precisa sempre acompanhar, né, tudo aquilo que a sociedade necessita, tudo aquilo que ela possui. Então eu acho que todas essas questões relativas aos alimentos, né, que eu acabei abordando aqui, que foram de alguma forma julgadas pelo STJ, na verdade eu acho que isso tem que servir de encorajamento para juízes de primeira instância, promotores, defensores, continuar sempre batalhando, né, para poder fazer justiça para a nossa sociedade, que é isso que ela busca, é isso que ela almeja, é isso que ela quer. A Perfumes e Companhia completa 7 anos e quer presentear você com ofertas pra lá de aromáticas. UDV 100 ml de 55 por R$ 39,99. Gabriela Sabatini de 99 por R$ 49,90. Animale masculino de 148 por R$ 118. Perfumes e Companhia, 7 anos com você. Etão de Manaíra Empresarial Kadoshi. Spa, home cinema, salão de jogos. Itens que juntos fazem você se sentir num clube. Foi pensando nisso que criamos o Master Club Residence. Opções de lazer que podem ser aproveitadas por toda a família. Master Club Residence, tudo ao seu alcance. Doutor José Fernando, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar com você e com os nossos telespectadores. Olha, como o tema da sua palestra ela é sobre sucessões, a gente começa a falar exatamente sobre isso. Como anda esse direito de sucessões? Como é que anda a evolução e como é que está hoje o direito de sucessões com todas essas mudanças no direito brasileiro? Anda mal. Anda mal porque quando a gente tem 1 ou 2 artigos de lei e que precisamos de 5, 6, 7, 8 autores, cada um pensando uma coisa sobre o mesmo dispositivo, evidentemente que o dispositivo precisaria de melhor reflexão. Então anda mal porque antes da mudança do código havia um certo consenso em torno do direito das sucessões no Brasil e de como se distribui a herança. Basicamente, primeiro filhos, na ausência de filhos para os ascendentes, pais, avós, bisavós, ou depois para o cônjuge e companheiro. Essa era uma ordem estabelecida desde muitos anos pelo Código 16, depois pelas leis da União Estável. Então havia um consenso social do valor da norma. Primeiro descendentes, filhos ou netos, depois ascendentes, depois cônjuge ou companheiro. E a mudança do código efetivamente alterou essa ordem. E essa alteração de ordem sucessória gerou desconforto na sociedade brasileira. Desconforto por quê? Porque cônjuge e companheiro passaram a dividir herança com descendentes, basicamente filhos, ou na sua ausência com os ascendentes. E isso quebra uma tradição brasileira, e isso gera então uma certa insegurança no meio social. E daí, evidentemente, que os autores passam a ler o código, cada um da sua maneira, e essas leituras geram confusão entre o que está na lei,
O que está na doutrina, os autores, e o que está nos julgados. Então, há uma situação bastante caótica. Pois é, porque meeiro e herdeiro, quais situações de fato isso se aplica? Né? E os regimes de casamentos que já perduram 10, 15 anos, 20 anos? Como é que fica essa situação exclusivamente do cônjuge em relação a meeiro e herdeiro? O espírito do Código Civil, como você bem lembra, foi assim. Em havendo filhos, vamos falar o caso comum, dos filhos, e cônjuge, nos regimes de bens em que já havia meação, ou seja, em que o cônjuge já tinha a sua metade patrimonial por força do regime, evidentemente que pensou o legislador. Se ele já tem a metade, ele já tem patrimônio para subsistência após a morte do companheiro de uma vida, do cônjuge com quem viveu 10, 15, 20 anos. Então, já havendo patrimônio, não há necessidade de sucessão. Ou seja, havendo ameação, metade do cônjuge, a outra metade para os filhos ou netos. Esse foi o espírito do artigo 1829, inciso 1º. Onde há ameação, não há concorrência, porque o cônjuge, em princípio, tem bens e não ficará numa situação difícil. Esse espírito do Código foi muito mal aceito pela doutrina num regime específico, que é o da separação convencional de bens, que é aquele regime em que as partes fazem um pacto antinupcial e escolhem o regime de separação total de bens. Nesse regime, normalmente hoje adotado, por pessoas que já casaram uma vez, que já estão num segundo casamento, que já têm filhos daquela união anterior, o que acontece? O sujeito casa, escolhe esse regime para não precisar dividir bens com a sua esposa ou com o seu marido. Tudo bem. Quando vem a morte, como o regime empregou a separação total de bens, evidentemente que por esse espírito do Código não há ameação. E se não há ameação, os bens são divididos entre os descendentes, os filhos e o cônjuge sobrevivente. E essa questão gerou um impacto social. Qual que é o impacto social? Pô, mas eu escolhi um regime exatamente para divisão e quando eu morro meus filhos dividem com ele ou dividem com ela? Eu não quero isso. Essa revolta social, é curiosa, impregnou a jurisprudência. Porque hoje o STJ, nos seus 3 ou 4 julgados sobre o tema, tem indicado exatamente o anseio social. Ou seja, se eu me caso com você por separação total de bens, fazemos o pacto antinupcial, não vai haver ameação, porque nós, evidentemente, cada um com seu patrimônio separado, na minha morte, por lei, você herdaria junto com meus filhos. Por esses julgados recentes, o STJ afastou essa sucessão. Ou seja, deixou tudo para os filhos. É curioso, atende-se ao anseio social, desconsiderando a figura do cônjuge supérstite, do cônjuge sobrevivente. Porque esse pode ter um grande prejuízo. Vamos pegar um caso simples. Casal que ficou aí 40 anos casado. O marido, em razão do regime da separação total de bens, adquiria bens em seu nome. A mulher cuidou dos filhos, cuidou da família, enfim. Ou tinha um emprego, mas sem grande remuneração. Ao final de 40 anos de casado, ele vem a falecer, ela não tem nada. Pela regra sucessória do Código, ela teria uma participação. Pela orientação do STJ, ela não terá essa participação. Então é curioso, porque aquela mulher que caminhou uma vida inteira ao lado daquele marido, pode acabar absolutamente sem nada. É o novo, né? Vamos discutir, vamos buscar nesse novo também. Se eu puder só te dar mais um complemento. Vamos complementar. Esse julgado do STJ, ele decidia a respeito de uma senhora que ficou 10 meses casada com o seu marido. E evidentemente que 10 meses entendeu o tribunal que haveria, vamos dizer, ainda falta daquela continuidade, etc. Então, entendeu-se justo que ela ficasse sem nada. Mas o problema é, aquele caso eram 10 meses, né? E se o STJ tiver que julgar um caso de 40 anos? Aí onde está a questão da utilização da jurisprudência para utilizar em cada caso concreto, mas ele tem que ser muito similar para poder ser aplicado ou não. É aquela história de analisar o caso concreto, indiscutível. O que me preocupa, se eu posso contribuir com essa reflexão aí para os nossos telespectadores, é que basicamente se criou uma regra para um regime. E essa regra para um regime da separação de bens convencional. Então se aplicaria a qualquer casamento, veja, não só o caso dos 10 meses como julgou o STJ. E aí a gente fica preocupado, claro. Porque daí nós vamos cair muito na casuística e faltaria uma regra geral. E causaria insegurança jurídica. Como já tem causado. Imagina. E falar em segurança jurídica, com essa nova decisão do STF, reconhecendo a união homoafetiva, como ficam os seus direitos numa relação, no caso de uma sucessão? Vamos lá. Evidentemente que o STF merece todo o nosso aplauso. Aliás, a decisão foi belíssima em todo sentido. Um sentido social de inclusão.
um sentido social de combate indireto à homofobia e à violência homossexual. E, evidentemente, que essa decisão coloca o Brasil no primeiro mundo, no sentido que o Brasil agora está dentre os países que respeitam a diferença. Então, isso é importantíssimo. O companheiro homoafetivo agora é companheiro, ponto. Ou seja, a união estável heterossexual e homossexual é hoje união estável. Eu até conversava com a desembargadora Berenice Dias, que eu entendo até que seria salutar, educacional, não chamar mais de união homoafetiva, dizer a união estável, para evitar exatamente falar a de heterossexual e a de homossexual. Hoje, quando a gente diz união estável, a gente já diz tudo. Pouco importa se as duas pessoas são do sexo feminino, do sexo masculino, ou um homem e uma mulher. A sucessão do companheiro, então, seja ele hétero ou homossexual, ela é disciplinada pelo artigo 1790 do Código. E esse artigo cometeu uma certa crueldade, porque no sistema tradicional, o companheiro era o terceiro na vocação hereditária. Não tendo descendentes e não tendo ascendentes, o companheiro recolhia tudo. O atual Código Civil, tudo mesmo, toda a herança, o atual Código Civil criou duas situações curiosas. A primeira, ele separou a massa sucessória. Então é assim, ó. O companheiro só tem direito à sucessão, sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Em outras palavras, o que o casal, seja homossexual ou heterossexual, construiu, aquele bem é considerado onerosamente adquirido, foi comprado. E sobre esse bem haverá sucessão. Sobre todos os demais bens, não haverá participação do companheiro. Então, se ele tem uma herança vultosa, se ele tem um bem que ele comprou antes da união estável, se ele teve uma doação, sobre esses bens o companheiro não terá participação. Então veja, já há um problema sério sobre qual massa patrimonial o companheiro concorre, seja ele heterossexual ou homossexual. Segundo problema, agora os parentes colaterais, como sobrinhos, como primos, como tios, como irmãos, dividem a herança com o companheiro. Enquanto no casamento o cônjuge exclui, o marido, a mulher excluem os irmãos do morto, tio do morto, primo do morto, na união estável, seja ela heterossexual ou homoafetiva, haverá concorrência. Então o companheiro, que no sistema anterior ao código recolhia toda herança, sejam os bens onerosamente ou não adquiridos, excluía o colateral, hoje ele tem duas restrições. Ele só participa dos bens onerosamente adquiridos e divide a herança com os colaterais. Então, o que eu vejo na união estável hoje é um retrocesso. As leis da união estável eram mais protetivas que o atual Código Civil. Elas eram mais reconhecedoras de direitos das uniões estáveis do que o atual Código Civil. E, evidentemente, que a diferença brutal entre o casamento e a união estável decorre, no fundo, de um preconceito, em que o casamento está um passo acima da união estável, em que o casamento tem que dar mais direitos, porque o legislador almeja que todos nos casemos. O que é curioso, a lei fará uma opção por mim? A lei entende que eu tenho que me casar se eu quiser os direitos do casamento? Querendo tutelar, inclusivamente, a sua opção no próprio regime de casamento. Ou seja, o Estado brasileiro, sempre que pode, ele se mete na relação familiar. A ponto do próprio Código Civil dizer, lá no dispositivo, que é vedada qualquer interferência do Estado sobre a família. Só que é curiosa essa redação desse dispositivo, porque o Estado, sempre que pode, ele se miscui nas regras da família, né? E eu queria dizer o seguinte, essas regras que, de certa maneira, diminuem a união estável, seja ela homo ou heterossexual, poderiam ser revistas, para que, pelo menos em termos de direitos, houvesse uma equiparação completa, já que a opção pelo casamento ou a opção pela união estável são opções de um cidadão livre. Se o cidadão é livre, ele escolhe. Mas como anda essa jurisprudência? E já se questiona isso? Já tem projetos para poder igualar isso? Ou ainda nós estamos ainda falando de algo que nós estamos dando o primeiro passo? Que estamos começando com o que a gente fala que é o primeiro passo mesmo, no momento que você não aceita, que você ainda fica indignado com a situação. A negação é sempre a primeira reação, né? Não, isto que é diferente não é pra gente. É evidente que a união estável heterossexual passou por 50 anos de reflexão e onde estava homossexual mais rapidamente conseguiu ser reconhecida como família, mas é curioso dizer isso. Os julgados ainda se mostram conservadores. Decisões assim, se para o casamento isso não pode, isso também não pode para a união estável, porque a união estável tem que ser convertida em casamento. Ainda há na jurisprudência uma situação de tratamento desigual, claro, dando menos direitos à união estável do que ao casamento, mas nem tudo está perdido. Eu vou te dar um exemplo simples. O direito real de habitação, que é um direito que surge quando alguém falece e deixa um cônjuge, seja ele marido ou mulher,
esse direito foi reconhecido no Código Civil apenas aos casados, não aos companheiros. A jurisprudência nesse ponto foi brilhante e equiparou para fins de proteção à moradia, cônjuge e companheiro. Então nesse ponto há uma evolução. Com certeza estão evoluindo. Mas no geral eu não vejo essa evolução. Eu vejo ainda uma manutenção de hierarquia. Primeiro o casamento, depois a união estável. Tudo com base numa leitura que no meu sentir é equivocada, do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Como se a união estável tivesse num patamar abaixo, inferior ao casamento. Como eu leio isso hoje? O que a Constituição diz é que a lei infraconstitucional não pode dificultar a conversão da união estável em casamento. Ou seja, criar impedimentos, empecilhos. Mas não que a lei diz, o espírito do Constituinte eu quero que todos se casem e quem não se casa eu protejo. Seria, na verdade, uma interpretação ultrapassada. Afinal, a Constituição é a mesma, mas a leitura é dos novos tempos. E hoje, dizer que o direito do Estado prefere uma coisa à outra seria uma invasão da minha liberdade, da minha esfera de escolha, que não se justifica. Então, me parece que se a jurisprudência conseguisse ler da maneira que o IBDFAN lê e que eu leio, é simplesmente uma restrição, vamos dizer, uma proibição ao legislador infraconstitucional de criar óbices, de criar obstáculos, ok. Mas essa leitura de que há uma hierarquia, de que haveria uma pirâmide com o casamento no primeiro degrau e a união estável no segundo degrau, hoje, diante dessa belíssima decisão do Supremo sobre a união afetiva, não é a leitura atual que merece o Instituto da União Estável. Mas ainda, repito, há preconceito com relação à união estável. Doutor Simão, o programa Café com Direito só tem que agradecer a sua participação, até porque como doutrinadores, professores, advogados, isso encaixa perfeitamente no seu perfil, que a gente vai fazer essas mudanças, que nós vamos oferecer para essa sociedade vindoura um direito mais justo, mais constitucional. É nessa defesa mesmo, é nessa inconformismo com o que está posto, com o direito que está positivado, que a gente consegue mudar. É como a gente estava falando nos bastidores, é o papel de quem tem essa responsabilidade legal como advogado de ser essencial à justiça. Então a gente agradece a sua participação no programa Café com Direito e agradece também esse seu empenho em oferecer para a sociedade, na sua função de advogado, uma situação muito mais digna diante da Constituição. E eu não só agradeço a vocês pela oportunidade, sempre gentil de conversar, e para lembrar aos nossos espectadores que o direito de família está mudando. Até o ano passado, nós estávamos em julho, antes da emenda 66, o divórcio sofria restrições legislativas duras, ou seja, como se houvesse uma opção por não permitir o fim do casamento. Esquecendo-se o legislador que acabar um casamento ruim atende à dignidade humana, porque não há nada mais indigno do que condenar o ser humano ao sofrimento. E agora, com essa decisão do STF, nós vivemos novos tempos. Tempos interessantes e tempos melhores. E para concluir, eu diria tempos melhores, porque o diferente não é nem melhor nem pior, ele só é diferente. Muito obrigada. E o programa Café com Direito fica aqui dessa semana. Até mais, e a gente conta com você, sempre presente, sempre acompanhando a evolução do direito, porque ele é construído com a sua indignação, com a sua posição de não aceitar aquilo que é injusto. A justiça não deve ficar apenas no campo da ideia ou na utopia. Ela tem que ser concretizada. E esse passo, quem dá é você, telespectador, é você, cidadão brasileiro. Até a próxima semana.